Devocional Ensinador Cristão EBD está de novo com você. Agora vamos estudar, aprender para ensinar. A paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para junto aprendermos essa lição tão maravilhosa. Dessa feita é a lição 7, né? A 7ª lição, com o tema O Menino Pastor, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Olha só, é um momento especial que nós iremos aprender algo da parte de Deus através desse menino. Como a nossa lição está falando de crianças, né? Da Bíblia, então nós estamos aqui nos alimentando com essa lição. A palavra do mestre, professor, é para nós. Não esqueça de ler a palavra do mestre. E o objetivo dessa lição, que o aluno deseje ser cuidadoso e corajoso, assim como foi o menino Davi. E o ponto central desta lição é: Deus abençoa pessoas cuidadosas e corajosas para cumprirem o seu propósito. Aleluia! Vou mostrar também para vocês, hoje nós iremos falar sobre o país da Áustria, né? E eu vou mostrar para vocês, que fica aqui no cantinho da lição, como toda lição eu estou sempre mostrando. Na criança, da chamadinha, né, que tem que estar, assim, aqui do lado de cá, vocês vão olhar no da criança, para que ele bote lá a estrelinha, né, de como ele estava na aula, né, e viu o país. Nós sempre estamos falando sobre o país. A Rathaus é um antigo prédio e palácio em Viena, que serve como sede da prefeitura e do Conselho Municipal da cidade. Olha só, minha gente, que coisa mais linda. Além disso, também abriga o governo e a Assembleia do Estado de Viena, um estado com um sistema federal austríaco. A Áustria é um país localizado na Europa Central, conhecido com suas paisagens alpinas, rica história cultural e política estável. Iremos informar alguns dados importantes sobre o país. Capital, Viena. Língua oficial, alemã. Governo, República Federal Parlamentar. População, cerca de 9 milhões de habitantes. Estimativa de 2023. A moeda é euro. Religião predominante, cristianismo. A maioria dos austríacos se identifica como cristão, sendo o catolicismo a maior denominação. Catolicismo romano, aproximadamente 55% a 60% da população. Protestantismo, inclui principalmente luteranos e reformados, representando cerca de 3 a 4% da população. Outras religiões, islamismo, a segunda maior religião na Áustria, representando cerca de 8% da população. A comunidade muçulmana cresceu significativamente nas últimas décadas, em parte devido à imigração. Vamos orar pela Áustria, né? Vamos orar pela Áustria. Hoje nós iremos falar da nossa lição, Um Menino Pastor. Aí eu aproveitei e vim logo com uma tiarinha que eu faço, porque já chama a atenção das crianças. As crianças olham logo a minha cabeça. Vamos lá, gente. Aí vocês vão pegar o livro de 1 Samuel, vai trazer as crianças para a Bíblia. Tudo começou quando Deus falou com Samuel para que fosse até Jerusalém para separar na casa de Jessé um dos filhos de Jessé a rei. Pois Deus já tinha rejeitado a Saul, porque Saul tinha pecado e estava em desobediência. E Deus não se agradou da atitude de Saul e o rejeitou. Mas Samuel, ele teve medo. Ele teve medo porque era um rei que foi constituído pelo povo, pediu a Deus e ali foi constituído pelo povo.
Só que Samuel, ele ouviu que Deus mandou e foi embora fazer a obra de Deus. E todo mundo sabe da história de Samuel, quando pequeno ainda Deus a usou. E agora é a história de Davi. Bom, gente, eu tenho um visual que eu fiz. Esse visual foi para um congresso infantil. Aí eu quero mostrar para vocês, tá certo? Eu vou mostrar, mas aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Vocês podem imprimir um coração, vocês podem imprimir uma criança, vocês podem colar. Eu vou mostrar o meu visual. Aqui é a ovelhinha. Essa ovelhinha foi para uma ministração que eu fui. Aqui eu vou utilizar essa ovelhinha para mostrar às crianças, né? Que Davi era pastor de ovelhas. Quando eu for chegar na parte de Davi, aí eu mostro. E também vou mostrar esse visual na hora que for ungir a rei. Porque Davi tinha um coração diferente dos irmãos dele. E Deus amou Davi, porque Deus olha para o coração e não para a aparência, né? E o coração de Davi era um coração de menino que tinha obediência. Vamos voltar para o foco da lição. Esses visuais são meus para ministrar, mas eu estou trazendo para aqui só para mostrar a vocês. Aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Caso eu quiser esse visual, eu posso até mandar a foto deles, tá certo? Ó aqui. Quando ele chegou lá, que ele viu o filho de Jessé, ele logo pensou, é esse daí que eu vou ungir a rei. Mas Deus olhou e disse para ele, não se pressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. As pessoas olham pela aparência, mas Deus olha para o coração. Ele diz, eu vejo o coração sincero, né? Você vai falar para as crianças, professor, sobre o coração de uma criança, como é importante e como Deus olha o coração da criança. A sinceridade, a honestidade, a fidelidade, né? Como aquela criança está falando, o que é que aquela criança tem, o que é que aquela criança maquina dentro da sua mente, o que é que tem dentro do seu coraçãozinho. Aponta, chama eles para essa responsabilidade de ter um coração puro. Mas quando você chegar na sua sala de aula, que você for falar com as crianças, você lembra da lição passada. Se eles gostaram de fazer o bem, porque nós falamos sobre o bem. Como eles gostaram de fazer favor para alguém, ajudar alguém, como foi aquela lição. Porque nessa lição vai ser sobre o coração, né? Um coração bondoso. Então você aproveita esse guincho para perguntar da lição passada, que deixamos lá para as crianças aquela tarefa, para que eles fossem ajudar alguém, né? Ajudar a mamãe, ajudar o papai, ajudar um coleguinha, ajudar a vovó, ajudar alguma coisa que se a vizinha precisar de alguma coisa, ajudar também. Fazer um favor para alguém, né? Voltando à nossa lição. E Jessé apresentou os seus filhos, né? Porque Deus tinha falado que aquele dali estava rejeitado. E Jessé, quando ele chegou lá na casa de Jessé, perguntou. Ele disse, tenho meus filhos. Chamou os seus 7 filhos e apresentou. Deus não era nenhum daqueles. Para começar, não era nenhum daqueles. O propósito que Deus tinha era com Davi. Você é o menor da casa. É com você que Deus tem um propósito. E quando ele disse, oxi, acabou-se os mancebos da sua casa, não tem mais nenhum, não. Tem um lá que está cuidando das ovelhas. Oh, meu Deus. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos assim, né? Desprezados, né? Abandonados. E quantas crianças também não se sentem assim, rejeitadas, né? Que nem Davi. Davi, ó, foi tido como, tem um lá cuidando das ovelhas, mas é pequeno demais, mas como se Deus vai olhar para a aparência. É pequeno demais, serve não. Aí Deus disse, você está enganado, viu? Porque olha o coração, né? A aparência não. Aí o que aconteceu? Deus tocou no coração para que perguntasse se tinha mais, porque Deus tinha um propósito, era com Davi. Deus tem propósito com você, professor. Deus tem propósito com aquela criança que está ali precisando de alimento espiritual. E você vai ser o canal. E foram logo chamar a Davi, que estava lá cuidando das ovelhas. Agora só, que coisa interessante. Olha, eu fiz assim também, ó. Tirei essa xerox. Davi segurando essa ovelha. Achei tão lindo. Davi aqui, ele tomou uma atitude de
cuidador, ele foi um cuidador. Ele tinha um cuidado com as ovelhas do seu pai. Ele cuidava do pasto para ser bem verdinho. Ele cuidava da água para ser uma água bem boazinha para elas poderem tomar aquela água fresquinha. Ele olhava se a grama, se o pasto estava verdinho para poder elas comer. E ele foi um menino também corajoso, né? Tem o significado de corajoso aqui, mas também tem quando ele aconteceu algo, mais para frente eu falo para vocês. Aqui, ele foi corajoso no sentido de defender as suas ovelhas. Defender de quem? Do leão e do urso. Você pode, professor, pegar um ursinho que você tem ou um leão que você tem e demonstrar também. Você pode, professor, pegar um ursinho que você tiver. Comparação, esse aqui é o panda, né? O ursinho panda. Mas você pode pegar outro ursinho. Eu peguei esse aqui. Você pode pegar o ursinho que você tiver. Para levar para as crianças ver e apresentar, né? E também eu tirei essa folha, como eu mostrei para vocês. Mostrar que ele era cuidadoso. Ele era aquele jovem cuidadoso. E Deus olha muito para o nosso coração, para ver como é que está o nosso coração. Aí eu fiz essa ovelha de EVA. Todo dia EVA. Eu peguei na internet. Ovelhinha para fazer para mim. Para mostrar o cuidado que Davi tinha, né, com as ovelhas. Aí você mostra. E enquanto eles lá querendo ser ungido a rei, Davi tocando harpa para as ovelhinhas. Olha, coisa linda. Tocando a harpa para as ovelhinhas lá. Louvando a Deus, exaltando a Deus. Que coisa linda, né? Aquele menino, dá para se ver que ele tinha um temor de Deus. Ele é um menino novo, mas servia a Deus com excelência. Menino novo, mas servia ao Senhor com excelência, com temor. Deus olhava para o coração daquele menino. Que lição maravilhosa nós estamos aprendendo hoje. Que possamos ter, né, esse coração quebrantado na presença de Deus. Que possamos viver uma vida de santidade. Mesmo ele estava sozinho. Seus irmãos estavam para lá, mas ele estava sozinho, cuidando das ovelhas do seu pai. Com o maior carinho, o maior cuidado. Do cuidado que ele tem cuidado das ovelhinhas do seu pai. Isso deixa um exemplo para nós, professor. Nós deixamos o quê? Cuidando das ovelhinhas do Senhor, né? Temos que ter cuidado, temos que dar alimento puro, né? Temos que procurar o melhor para que eles possam se sentir bem aconchegados e que possamos falar do amor de Deus e que as nossas palavras sejam como louvores suaves aos corações das nossas crianças. Para que Deus abençoe cada uma delas, para que Deus edifique as vidas delas no temor, na palavra, no temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. E ali os irmãos de Davi só ficaram sem entender por quê. Não estão todos tão bonitos e agora foram chamar Davi, para Davi ser escolhido. Foi chamar assim o menor da casa. E o que me chama a atenção nessa lição é que Davi chegou, né? Quando Davi chegou, Samuel pegou o chifre, nesse estilo aqui, ó, cheio de azeite e derramou na cabeça de Davi, sobre Davi. Você pode pegar uma criança, isso aqui é uma ideia simples, aqui é papel, minha gente, ó. Um papel que eu fiz, colei, daqui eu coloquei um pedacinho de lã para simbolizar o óleo da unção. Simples. Você pode pegar uma criança para ser Davi. Você pode pegar, fazer mais bonito, viu? Caprichar mais. Aí fica ao seu critério. Você pode pegar uma criança para ser Davi, para fazer a simbologia. As crianças gostam, minha gente. Gostam. A pessoa, aí você é Davi, vamos fazer Davi. Aí derramando óleo sobre a cabeça de Davi, coisa linda. Simples, mas chama atenção, viu? Criança gosta. Nós falamos que Davi era um menino, a nossa lição fala, né? Cuidadoso. Olha que qualidade linda de um coração de uma criança. Uma criança cuidadosa. E Deus percebe, Deus vê, Deus conhece o oculto e o profundo do nosso coração. E ali ele ungiu aquela criança.
aquele adolescente, né? A rei. Gente, que coisa mais linda. Aí quando ele derramou sobre a cabeça de Davi, olha, o óleo da unção, o Espírito de Deus, aleluia. O Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi. E daquele dia o Espírito de Deus dominou a vida daquela criança, de Davi. Louvado seja Deus. Só que, enquanto que na vida de Davi estava o Espírito Santo, o Espírito de Deus se retirou da vida de Saul. O espírito maligno entrou na vida de Saul e só saía quando se cantava canções, quando se tocava canções. E lá um dos empregados de Saul sabia que tinha um jovem, né, da cidade de Belém, que tocava música divinamente. Gente, ele tinha o Espírito Santo. Como é que ele não ia tocar divinamente? Quem tem o Espírito Santo de Deus? É diferente. Então, quando Davi tocava, a glória de Deus invadia aquele lugar. E quando Saul estava perturbado, mandaram chamar esse jovem Davi, que estava consagrado a rei. Olha, a rei. E convidaram Davi. E quando Davi chegou, outra característica linda na vida de Davi, que nós trazemos para nós. Olha só. Davi era corajoso. Ele não teve medo de enfrentar uma pessoa endemoniada, porque Saul estava endemoniado. Ele não teve medo. Ele era corajoso, porque em Davi existia a força de Deus. Aleluia. A força de Davi vinha do Senhor. Davi sabia que ele tinha matado um urso, que ele tinha matado um leão. Mas ele sabia que não era ele, era Deus que estava nele. Quando Deus está em nós, nós fazemos coisas extraordinárias. E a glória é voltada para Ele, mas a alegria é para nós. Por sabermos que somos usadas nas mãos do Senhor. Por sabermos que somos cheias da presença de Deus. Gente, nós somos pérolas preciosas na mão de Deus. Essa semana eu estava pensando em algo de levar para a igreja para falar para as crianças e o Senhor me deu um visual que eu vou mostrar para vocês no final, o visual que Deus me deu. Olha só. Então, o que aconteceu? Será que Deus tem visto essa qualidade em nós? De servos cuidadosos e servos corajosos? Glorificado seja Deus em nossas vidas. Que Deus nos ensine através dessas histórias lindas que nós estamos lendo nessas lições. Muito maravilhosa. E aquela criança começava a tocar, a cantar. E quando ela dedilhava os seus dedos, passando pela harpa, gente, o espírito mal ia embora. Porque aonde está a presença de Deus, Satanás não fica. Ele cumpriu o chamado dele. Olha só, que coisa linda, coisa maravilhosa, né? Quando Deus nos enche do seu espírito. Como é bom saber que o Senhor, Ele nos presenteou, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi não teve medo de ir à presença do rei, mesmo com o espírito mau. Aquele menino pastor tinha o Espírito de Deus, que lhe dava coragem. E quem tem o Espírito de Deus tem coragem de avançar, não desistir, não parar diante das lutas, das dificuldades, mas prosseguir. E você vai enfrentar crianças, professor, que muitas vezes está triste, está desanimado, sem vontade de vir para a EBD, sem vontade de mais nada. E você, através do Espírito de Deus, que vai para aquela criança, com palavras positivas, com palavras de vida, com palavras de unção.
Aí você pergunta para essa criança: crianças, vocês perceberam que Davi, quando tocava a harpa, o espírito imundo saía? O que será que vocês estão ouvindo? Você pode pegar uma harpa, assim, os modelos que tem na internet, e colocar, como eu fiz assim, esse aqui, ó. Você pode fazer a harpa e pegar lã, ou mesmo papel, para as crianças colar, né, nas cordas da harpa. Aí você fica ao critério. A criatividade é de vocês. E vocês coloquem lá no grupo, viu? Pra gente ver o trabalho de vocês também fluindo. E o que eu quero falar para vocês também é sobre a memória em ação. A memória em ação é, pois o Espírito de Deus nos encheu de poder e de amor e nos tornou prudentes. Aí, como a lição teve, eu acho, na digitação, colocaram 1 Timóteo, mas não é. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Né? Timóteo 1, 7. Aí eu vou ler para vocês na linguagem de hoje, tá certo? 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 7, que diz assim, ó. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito. E que Deus encontre em nós, né, o cuidado com as crianças, o cuidado com a sua palavra, o cuidado ao falar com uma dessas crianças. Que Deus encontre em nós a coragem de servi-lo com prazer, a coragem de vencermos os dados inflamados do maligno, porque nós temos o Espírito de Deus. A coragem de, quando vier palavras negativas, a gente está protegida. Ter coragem para dizer, não aceito essa palavra querendo me desmotivar de falar do amor de Deus para as crianças. Quantas palavras não vêm? E quantas pessoas não são usadas para nos desmotivar de falarmos a palavra de Deus? Mas não, professor. Você tem compromisso com o céu. Você tem compromisso com o Senhor. Deus te deu crianças para que você cuide. Então faça que nem Davi. Davi cuidava com o maior carinho das ovelhas. Essa imagem que eu peguei, eu achei tão interessante. Davi carregando a ovelhinha. O cuidado que ele tinha com as ovelhinhas, né? Aqui foi uma pessoa que projetou essa imagem, mas eu achei lindo o jeito que essa pessoa projetou. Maravilhoso. Agora eu quero mostrar para vocês o visual que o Papai do Céu me presenteou. Enquanto eu estava pensando de levar algo de Deus para a igreja, para as crianças, na ministração que eu vou fazer, Deus me presenteou com esse visual. E eu quero dizer para você, professor, para você, professora, para você que está passando agora no vídeo, está só ouvindo eu falar, eu quero dizer que Deus, Ele tem algo muito importante com você. Ainda que você diga que não sabe falar, quem somos nós para saber falar? É o Senhor que nos ensina. Se não vier de Deus para nós, nós não falamos é nada. A glória tem que ser voltada para Deus. A alegria para nós, mas a glória é para Ele. E o Senhor me deu um visual onde eu comecei a pensar, uma mão com uma joia dentro, assim suas vozes na minha mão. E eu me lembrei, Senhor, vou falar para as crianças o valor que ela tem, é como uma joia preciosa nas tuas mãos. E comecei a chorar, agradecendo. Sabe por quê, professor? Bota uma coisa na sua cabeça. Ah, eu não sei ensinar, não. Ah, eu não tenho ideia, não. Você não vai ter mesmo, não. Mas se você disser, eu tenho um Deus que Ele é artesão e Ele vai me ajudar. Ah, eu tenho um Deus que Ele vai botar ideias na minha mente e eu vou fazer. Deus quer a sua atitude, a sua coragem. Aí quando você age, aí Ele diz, agora é minha vez de chegar. Porque eu vi um coração dedicado, um coração voltado. Aí pronto. Aí Deus me deu o visual. Eu disse, eu vou procurar uma mão na internet, eu vou achar.
E vou procurar uma joia preciosa e eu vou achar. Então você, professor, professora, essa joia. Aí eu abri aqui, ó. Eu coloco aqui assim. Deixa eu fazer aqui. Pronto. Abre. Nas mãos de Deus. Saiba de uma coisa, você é muito especial. Nas mãos de Deus. E ninguém pode tirar você das mãos dele. Porque você está nas mãos do Todo-Poderoso. Glorifique a Deus e agradeça a Deus por Ele ter te escolhido e te capacitado. Ele te escolheu, te capacitou, te preparou e te deixou na EBD para você produzir frutos de vida. E você, depois, isso acontece comigo. Tem crianças que hoje já estão adulto, casado, e olha para mim e diz assim: Tianinha, minha professora da EBD, meu Deus, eu fico tão feliz. Não, eu fico feliz. Não é porque eu fui a professora da EBD, é porque eu deixei um marco na vida daquela criança. Pela misericórdia de Deus, com toda a humildade do meu coração, eu sou feliz. Eu agradeço a Deus. E eu vejo homens casados hoje olhando para mim: Tianinha, Tianinha. Isso é um privilégio, né? Um privilégio que Deus me deu, essa capacidade de, com 12 anos de idade, eu já ensinar os primários. Aí passei pelos juniores, estou com juniores primários, né? Já para os pré-adolescente, adolescente, já fui para mocidade. Gente, eu não tenho palavras. Já ensinei na escola dominical para as irmãs. Olha, quando eu ensinava com as irmãs, eu digo: vocês vou trabalhar como se estivesse trabalhando com criança, porque meu chamado é criança. E eu colocava tudo para fazer com visual, era assim. O Bom Cheiro de Cristo, eu fiz uma lição na escola dominical com os juvenis, que foi o Bom Cheiro de Cristo. Eu passei perfume em todos eles. Perfume. Olha, que você possa exalar como um cheiro de Cristo. Então, pergunta às crianças: o que você está ouvindo, criança? O louvor que Davi tocava na harpa. Aqueles demônios. O demônio que estava imundo na vida de Saul por causa da desobediência dele, saía. Não suportava a presença de Deus. E a gente tem que colocar louvores que edifiquem a nossa vida, que exalte ao nosso Deus, né? Não louvores que vá sofrer, vá se deprimir, não. Louvores que exaltam a Deus. Esse louvor é do louvor da alma. E que seja como um cheiro suave, que nem um perfume. Eu coloquei esse aqui como um louvor. Por onde passar, você ouça louvores que edifique, para que você não fique abatido, triste, angustiado. Não entre em depressão. Ouça louvores que dê a glória só para Ele. E assim eu termino essa lição, grata a Deus, né, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, e dizendo para você, professor: não desista do teu chamado. Já pensou, professor, se Davi não quisesse ir para casa, quando mandaram chamar ele, que quisesse ficar lá nas ovelhas, ele não seria o rei de Israel, né? Mas o plano de Deus é muito lindo. Davi era um menino obediente e Davi foi na direção de Deus. O importante é isso, né? Deus sabia que o chamado de Davi, ele iria atender, porque Deus olhou para o coração e não para a aparência. Nessa lição maravilhosa que nós aprendemos hoje, uma lição que mexe com o nosso coração. E a próxima lição vai ser a 8ª, o Deus menino. Vamos nos preparar para falarmos dessa lição maravilhosa. E que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz.